Nós vamos ler o Salmo 122. E o título da minha mensagem nesses dias é A Igreja, como ela deve ser. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Pai amado, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor tome conta dessa palavra, que o Teu Espírito Santo possa aplicá-la aos nossos corações, e desde já repreendemos toda e qualquer obra maligna, ó Deus, no sentido de impedir, de atrapalhar, de forma que essa palavra, Senhor, possa chegar sem impedimento aos nossos corações, daqueles que estão aqui, daqueles que verão no futuro. Que assim seja, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Salmo 122, ele é um salmo de romagem, ou mais conhecido entre nós como romaria. Ele é entoado pelos peregrinos israelitas quando eles, a caminho de Jerusalém, se dirigiam para celebrar as festas bíblicas que haviam sido instituídas pelo Senhor por ocasião da saída do povo do Egito e entrada e estabelecimento do povo na terra de Canaã. Esse salmo, ele fala um pouco de reverência, ele fala de alegria, né? Exatamente da pessoa que estava nessa peregrinação, nessa romaria, saindo das várias cidades de Israel e se dirigindo a Jerusalém para ali adorar o Senhor, porque Jerusalém havia se tornado um local de adoração. Jerusalém havia se tornado um símbolo da presença da casa de Deus, né? E ali a sua presença habitava. Ali em Jerusalém eram realizados os sacrifícios. Ali em Jerusalém estava o santuário, ali em Jerusalém estava a Arca da Aliança e os sacerdotes que oficiavam, que ministravam diante do Senhor. Tanto que o comentarista bíblico Derek Kidner, ele fala o seguinte, fazendo um paralelo entre Jerusalém e a igreja hoje. Ele diz o seguinte: aquilo que Jerusalém era para o israelita, a igreja de Cristo é hoje para o crente, para o cristão. Assim como Jerusalém, o que Jerusalém simbolizava para o povo de Israel, a igreja simboliza hoje para nós que aqui estamos servindo ao Senhor. Amém? Então, nessa nova aliança que nós estamos vivendo, nós não nos dirigimos mais ao templo, ao santuário em Jerusalém, porque a Bíblia Sagrada nos diz, lá em 1 Coríntios 6,19, que agora nós somos o próprio templo do Espírito Santo. Amém? Na nova aliança, nós não mais oferecemos sacrifícios de animais, mas nós oferecemos a nós mesmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de acordo com Romanos capítulo 12, versículo 1. Agora nós somos o próprio sacrifício. E sabe qual é o problema de você ser um sacrifício? É que o sacrifício, às vezes, sendo vivo, ele quer se mover, ele não quer ficar no altar, né? Mas eu espero que todos nós nos mantenhamos no altar durante a nossa jornada, amém? E na nova aliança, nós não nos reunimos mais em Jerusalém, mas nós nos reunimos, né, em vários locais do mundo, não apenas algumas vezes por ano, mas nós nos reunimos quase que diariamente, porque cada igreja hoje tem a sua agenda, tem seus horários. Então nós nos reunimos como que diariamente, semanalmente, nós estamos juntos para cultuar o Senhor, assim como a igreja primitiva fazia no começo. Então, traçando esse paralelo entre o significado de Jerusalém para o povo de Israel e
Jerusalém sendo como se fosse a igreja para Israel, o que é que a igreja é para nós hoje? O que a igreja deve ser para nós? E aí, com base nesse salmo, é que eu queria meditar com você hoje como é que a igreja deve ser. Afinal de contas, nós temos N modelos de igrejas. A gente costuma dizer que a gente tem uma igreja para cada tipo de gosto, né? Tem a igreja do reteté, tem a igreja mais calma, tem a igreja em células, tem a igreja em departamentos, tem N modelos de igreja, e aí você fica às vezes olhando, e às vezes nessa salada toda, nessa diversidade de modelos, a gente fica sem entender direito como é que a igreja deve ser. E eu acho que esse salmo, ele é didático para que a gente possa entender como a igreja deve se portar nesse mundo. Amém? Vocês estão comigo até aqui? Amém. Então, a analogia da cidade de Jerusalém com a igreja hoje, ela me ensina em primeiro lugar que a igreja deve ser um lugar de alegria. Amém? Versículo 1, acompanhe comigo que a gente vai estar voltando para o texto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Durante as festividades em Israel, o povo deixava as suas casas, as suas aldeias, os seus campos e subia para a cidade de Jerusalém. E por estar na presença de Deus, aquilo era um motivo de grande alegria. Quando o salmista que aqui escreve, ele diz, olha, quando me disseram, vamos à casa do Senhor, o primeiro sentimento que veio do meu coração foi o sentimento de alegria. E é interessante esse efeito que a presença de Deus produz, porque se você for ler o livro de Jó, lá em Jó 41, 22, o livro de Jó, vocês sabem que é um livro marcado pelo sofrimento, pela dor, né, que o próprio personagem sofreu. E é exatamente nesse livro de maior dor, de maior sofrimento humano, que tem essa expressão lá em Jó 41, 22. Perante ele, se referindo a Deus, perante ele até a tristeza salta de alegria. Então, a presença de Deus, quando você vem à presença de Deus, você está na presença de Deus, a alegria, ela se manifesta na sua vida. Amém? Pastor, qual é a conexão que existe entre alegria e vida com Deus? Existe alguma conexão? Uma coisa está linkada à outra? Sim. E é isso que eu queria meditar agora com você. Existem pelo menos duas verdades com relação entre a alegria e a presença de Deus. A primeira coisa é que a alegria, ela é uma marca que distingue aquele que crê daquele que não crê. Eu vou repetir. A alegria, ela distingue aquela pessoa que crê em Deus daquela pessoa que não crê em Deus. Aí você diz, onde é que tem isso, pastor? O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, ele diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, a nossa alegria, ela não vem das circunstâncias externas, como comida e bebida, ou seja, da satisfação apenas das nossas necessidades materiais. Costuma-se dizer o seguinte: crente não bebe, mas come, que é muito. Então, assim, você teve uma reunião de crente, tem comida. Ontem no batismo teve comida. Dá um jeito de encaixar alguma coisa aí, porque o pessoal gosta mesmo de comer. E é bom comer, é maravilhoso a gente ter saúde para comer aquilo que a gente gosta. Mas nós precisamos entender o seguinte: o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que o reino de Deus não consiste em comida e nem bebida, ou seja, não é o nosso sustento material, não é aquilo que nos dá prazer no corpo, mas o reino de Deus consiste principalmente em alegria, em gozo do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, se você é cristão, a alegria, ela precisa fazer parte da sua vida. Aí você diz, mas pastor, eu tenho problemas, eu tenho dificuldade,
Eu sei, meu irmão, a Bíblia Sagrada não está dizendo que não é possível que você passe essa vida toda sem ter problema. Mas, apesar das circunstâncias, você pode desfrutar da alegria da presença de Deus na sua vida. O interessante é que o profeta Abacuque, lá no seu livro, no capítulo 3, no versículo 17, Abacuque, como um dos profetas do Antigo Testamento, vivia numa sociedade agrícola. Quem vive numa sociedade agrícola é aquela coisa: plantou e colheu, come. Se não tem o que colher, não come. Eu me lembro, quando eu era criança, lá em Semuaba, naquela grande metrópole, Semuaba, distrito de Tururu, existe no mapa e é aqui no Ceará, viu? Tem no mapa. E aí, o meu pai, ele tinha um terreno grande, o quintal da casa era grande, e ele contratava trabalhadores para roçar o terreno para poder fazer o plantio. E aquelas pessoas, eles comiam daquilo que eles ganhavam naquele dia. Se ele não tinha trabalho, ele não tinha o que comer. Essa é a realidade ainda de muita gente no interior do estado. E Abacuque, ele disse o seguinte, do capítulo 3, versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Amém? Então a alegria, ela não depende das circunstâncias externas. Se você tem um relacionamento com Deus, e se você está no reino de Deus, você precisa desfrutar da alegria no seu interior. Certa vez, Jesus mandou os discípulos irem pregar o Evangelho, e os discípulos foram pregando o Evangelho, e no que eles pregavam o Evangelho, eles expulsaram demônios, e eles ficaram assim, muito alegres, por ver que os próprios demônios se submetiam à autoridade que eles estavam levando sobre si, por conta da grande comissão que Jesus havia dado para eles. E eles voltaram, e o texto diz lá em Lucas 17 o seguinte: então os 70 voltaram cheios de alegria. Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Esse era o motivo da alegria deles. No entanto, versículo 20, Jesus falou: alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Amém? Glória a Deus. Querido, o que é que você precisa entender? Que você tem, como crente, você tem autoridade sobre os demônios. Como crente, você pode pregar o Evangelho, e tudo isso é motivo de gozo e alegria em a gente ver que a unção de Deus está sobre a nossa vida. Mas esse não deve ser o motivo maior da nossa alegria. A nossa alegria deve ser pelo fato de estarmos com os nossos nomes escritos no livro da vida. Nós estamos salvos. Você tem que se alegrar sim, independente das circunstâncias. Sabe por quê? Porque se um dia você morrer como você vai morrer se Jesus não voltar antes, você vai estar no céu, independente das circunstâncias que você vivenciou aqui na terra. Deixa eu lhe dizer, na eternidade tem gente que vai estar no inferno, apesar de ter comido camarão, caviar e lagosta. Tem gente que vai estar longe de Deus, apesar de ter tido carro de luxo, iate, mansão, essas coisas que são tão cobiçadas por nós, e às vezes nós nos deslumbramos com a vida de alguns famosos que vivem nababescamente uma vida de luxo. Deixa eu lhe dizer, esse não é o motivo da verdadeira alegria, porque essas coisas ficam, como disse a nossa irmã Ana Beatriz,
coisas que ficam, tudo isso fica para trás, e na eternidade você não leva a sua Porsche, você não leva o seu diploma, na eternidade você não leva a sua casa no Alphaville, na eternidade você não leva a sua roupa Hugo Boss, você não leva nada disso. Agora, se o seu nome estiver escrito no livro da vida, você pode se alegrar, não apenas hoje, mas por toda a eternidade. Amém? E quando nós entendemos isso, as circunstâncias não são capazes de roubar aquilo que nós temos em Deus. A segunda coisa que nós precisamos entender sobre a alegria é que ela é uma consequência natural de se viver na presença de Deus. Se você vive na presença de Deus, você vai ter alegria. Agora, se você não vive na presença de Deus, se você não busca o Senhor, se você vive a sua vida dependendo das suas forças, do seu braço, daquilo que você consegue realizar na força da sua própria capacidade, da sua inteligência, eu quero lhe dizer que você vai conquistar coisas, mas você não vai ter a alegria interna dentro de você. Sabe por quê? Porque a presença de Deus é que nos dá essa alegria. O salmista, ele diz lá no Salmo número 84, ele diz o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Um dia vivido na presença de Deus vale mais que 1000. Ei, querido, deixa eu te dizer, você que está aí todo preocupado com a saúde, fazendo um check-up, e preocupado em viver mais, não se preocupe apenas em acrescentar anos à sua vida, se preocupe em acrescentar vida aos seus anos. Amém? Amém? E isso você só faz vivendo na presença de Deus. Às vezes eu fico vendo as pessoas, eu quero viver 100 anos, viver longe da presença de Deus, viver 100 anos, para quê, meu irmão? Só para ver mais desgraça, só para ver mais miséria, e aí ficar se chateando com as coisas que você não consegue mudar, se indignando com as coisas erradas. Se você quer viver muito, viva, mas viva na presença de Deus. Pastor, e o que é que eu preciso fazer? Jesus disse lá em João 15:4: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. E aí no versículo 11, Jesus ele fecha aqui com chave de ouro, quando ele diz: tenho-lhe dito essas coisas, para que a minha alegria, a alegria de Jesus, esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Você quer ser pleno? Participe aí do curso plenamente com as irmãs. Mas deixa eu lhe dizer, venha com a certeza de que Jesus está na sua vida, porque Ele é o motivo da sua alegria. E tudo aquilo que a igreja proporciona a você, como cursos, treinamentos, palestras, GC, estudo, tudo isso acrescenta para que você viva uma vida mais plena. Mas a base da sua vida é o seu relacionamento com Deus. Sem Deus a gente vai estar só arranjando penduricalhos, muletas. E para isso você não precisa de igreja.
Para isso você pode fazer N cursos que tem aí fora, de coach, de PNL, e aí as pessoas estão em busca disso como se fosse o Evangelho, e não é Evangelho. Evangelho é Deus vivendo em mim e em você. Isso é que é vida cristã verdadeira. O resto pode ser acrescentado, o resto pode ser somado, mas nada disso substitui. Não existe casa sem alicerce. O alicerce da minha vida e da sua vida é a presença de Deus. Amém? Então, se nós estivermos conectados com Cristo, a alegria será algo natural, porque Ele é a fonte da verdadeira alegria. Irmãos, é incompreensível, por exemplo, um cristão perder a alegria de estar na casa de Deus. A pessoa diz: eu sou cristão, mas eu me decepcionei com a igreja, eu não quero mais ir à igreja. Isso é incoerente. É incoerente um cristão ser desigrejado, pensar que pode ser crente sem ir à igreja. Não existe. Se eu fosse olhar por esse prisma, eu não estaria mais na igreja. Eu me converti em 1982. Faça as contas aí, quanto tempo eu já tenho de igreja? 43. Quanta coisa boa eu vi, mas também quanta coisa desagradável eu vi. E se eu fosse colocar na balança, eu ia dizer: então eu vou ficar sem crente em casa. Cristianismo não existe sem igreja. Amém. Sabe por quê? Porque o cristianismo, se você olhar do ponto de vista sociológico, o cristianismo é uma religião comunitária. Você for um adepto, por exemplo, do budismo, você pode exercitar a sua religião isolado. Você pega um travesseirinho, senta em cima e fica E aí, se você cansar de aí você pode ir por 2. Mas deixa eu lhe dizer, cristianismo não. Cristianismo é gente junto. Por isso que o Novo Testamento tem muitos mandamentos recíprocos. Amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, considerai o outro superior a vós mesmos. Ou seja, envolve relacionamento, envolve estar junto, envolve convivência. E porque é aqui que Deus opera, que transforma o nosso caráter. Os reformadores protestantes, eles tinham o seguinte dizer: aquele que tem a Deus por pai, deve ter a igreja por mãe. Entende? Se você diz que Deus é seu pai, pois Maria não é sua mãe, a igreja é sua mãe. É na igreja que Deus opera, é a igreja que Jesus veio salvar, é a igreja que Deus está preparando para ir para o céu. Então, como é que você quer ir para o céu e não quer estar na igreja? Você acha que lá no céu você vai estar numa cabine isolada de tudo e de todos, igual aquelas cabines de aeroporto, que você diz: não, eu estou cansado, o meu voo vai demorar. Aí você vai e aluga aquela cabine, você abre a portinha, se deita lá, fecha a porta, fica lá isolado de tudo e de todos. No céu não vai ter cabine desse tipo não, irmão. Você tem que aprender a gostar de gente, você tem que aprender a conviver com gente. Amém? Então, comece, é aqui ó, pedra, atritando com pedra, que tira as arestas. Não é verdade? Você chega aqui todo pontiagudo, e o irmão ali chega todo pontiagudo, parece 2 porcos espinhos. E aí Deus começa a trabalhar. Daqui a pouco está todo mundo se abraçando, se amando em Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo é comum a vocês. Amém? Glória a Deus. Então deixa para concluir essa parte aqui. A comunhão com Deus, ela abastece o nosso interior e ela nos proporciona uma alegria que não depende das circunstâncias. Isso aí você já sabe. Agora, se essa não é a minha e não é a sua realidade, nós precisamos examinar o combustível da nossa vida espiritual, porque tem vazamento em algum canto.
Se eu não estou experimentando a alegria, o combustível que me move na minha vida com Deus, é porque tem vazamento em algum canto, e eu preciso examinar a minha vida. É por isso que Paulo diz, quando ele está ministrando a Santa Ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se. Nós somos seres racionais. Nós não vivemos fazendo as coisas instintivamente, nós fazemos as coisas racionalmente. Então examine a sua vida, olhe o que é que está de errado, procure, peça a Deus para sondar o seu coração, como disse o salmista Davi lá no Salmo 51: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque o normal, o lógico é que a alegria de Jesus esteja sobre você e sobre mim, para que, desfrutando da alegria dele, a nossa alegria seja completa. Amém? Então, se você encontrar o irmão aqui na igreja, na hora do louvor, igual a pastora Janete fica ali, ela não está sem juízo, não, ela está celebrando. Amém? Ela está celebrando a alegria do Senhor na vida dela. Amém? Você chega, a pessoa vai lá. Ontem, Ceará e Fortaleza, estádio lotado. As pessoas: Leão, Vozão. E aí todo mundo grita e berra e tal. E aí todo mundo está lá, acha normal. Aí quando você vem para a presença de Deus, que é a fartura de alegria, que até a tristeza salta de alegria, quando você vê a pessoa lá assim, aí você acha que é fanatismo. Ei, você precisa se converter. Precisa se converter. Amém? Hoje pela manhã eu fiquei impressionado. Eu estava fazendo café, aí liguei a TV, aí estava passando lá o Alto Esporte, depois começou o Globo Rural, e eu lá cuidando das coisas, aí apareceu a propaganda do Campeonato Brasileiro. Não, tem uma do Campeonato Brasileiro e tem uma outra chamada da Copa Libertadores. E aí o cara falando de uma religião, não era de um campeonato. Aquilo que impulsiona o seu coração. Aí mostra o coração assim, convulsionando. Aí eu fiquei assim, olha, eles, todo mundo em busca da glória eterna. Eu disse: epa, glória eterna? Sabe o que é isso, irmãos? É falta de Deus. As pessoas estão em busca de uma glória que termina. Pronto, o Ceará foi campeão ontem. Ok, a pergunta é a seguinte: o que é que mudou a sua vida? Nada. Agora ter o seu nome escrito no livro da vida muda para toda a eternidade. Muda para toda a eternidade. Muda aqui agora e muda para toda a eternidade. Busque a glória eterna, não de um sócio torcedor, não de um time, não de algo que vai ficar, mas busque a glória eterna de pertencer ao reino de Deus, estar no reino do Senhor, lavado, salvo, remido pelo sangue de Jesus. Isso assim é motivo de alegria. Amém? Então, se você, quando encontrar o irmão que está lá louvando a Deus, ao invés de você criticar, ao invés de você olhar meio atravessado, achar São José doidinho, desequilibrado, peça a Deus: Senhor, o que é que ele está tendo aí que eu não tenho? Me dá essa alegria, me dá essa satisfação aí. Eu estou aqui todo engessado aqui, parece que engoli um cabo de vassoura. Peça a Deus, irmão, que Ele vai te dar. Amém? O Espírito Santo, Ele veio para habitar em todos nós. Nós somos o templo do Espírito. Então você é natural. Quando você se movimenta, o seu corpo, ele começa a suar natural, sem você precisar se espremer. Sua. Não, basta você se movimentar,
que vai sair naturalmente. Basta você viver na presença de Deus, que a alegria vai se manifestar na sua vida. Glória a Deus. O cara entra duro e sai cru, pastor. O cara entra duro e sai cru. Pois é. Como é que pode? Como é que você... Vem cá, você já viu alguma coisa sendo colocada na panela de pressão e sair do mesmo jeito? Não. Isaías, quando ele, como o pastor leu aqui no início do culto, quando ele foi para a presença de Deus, ele saiu do mesmo jeito? Não. Ele se derreteu quando ele viu a glória de Deus. A primeira coisa que ele sentiu foi a sua pecaminosidade, a sua indignação por estar ali na presença de Deus. E ele disse: Senhor, ai que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Santo, que os anjos diante dele, os serafins, a Bíblia diz que tem 6 asas, com 2 cobrem os olhos, com 2 cobrem os pés e com 2 voam. Irmãos, os anjos, os serafins que nunca viram pecado, que não estão aqui nessa bagaceira que nós estamos vivendo, eles ficam embasbacados diante de Deus. E aí você quer chegar aqui e dizer: não, é porque eu sou equilibrado. Ei, irmão, equilíbrio tem o lugar certo na vida da gente. Agora, na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Amém? Glória a Deus. Bom, terminei o meu primeiro ponto, são só 9. Mas Jesus vai dar graça. Daqui até Jesus voltar. Segundo, a analogia da cidade de Jerusalém com a igreja hoje me ensina que a igreja também deve ser um lugar de quietude e de aprendizado. No versículo 2, ele diz assim: pararam os nossos pés junto às suas portas, Jerusalém. O peregrino, irmãos, quando ele estava lá peregrinando, indo para Jerusalém, ele enfrentava muitos perigos na jornada, mas depois de percorrer aquelas estradas empoeiradas da Palestina e de subir lá as montanhas da Judéia, ele finalmente chegava a Jerusalém, que fica a 754 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então, subir para Jerusalém não é simplesmente uma subida emocional ou fictícia, é mesmo subir, porque é mais alto lá. E aí, quando ele chegava ali, a jornada havia sido concluída com sucesso, a alegria da expectativa de ir para a casa de Deus havia se transformado na alegria da realização. Finalmente ele chegou no lugar onde ele se propôs a ir. Ao dirigir-se para Jerusalém, ele ia para celebrar as festas. E após aquela jornada extenuante, uma coisa é subir quando a gente vai com a caravana, como eu já fui, você vai de ônibus com ar-condicionado. Outra coisa é você subir no sol escaldante a pé. É totalmente diferente. Então, após aquela jornada extenuante, o corpo dele, do peregrino, ele encontrava descanso. Agora, você que está aqui, só porque o ar-condicionado não está rendendo como ele deveria render, mas você não está se movimentando, você não está correndo, você não está exposto à luz do sol, você fica cansado, você fica extenuado, e aí dá vontade de se abanar ou de ter um ventilador individual, né, para cada um. Imagine uma pessoa que está no meio do sol escaldante naquela peregrinação. E aí, quando ele chegava ali, ele descansava. Ali ele encontrava descanso para o corpo, ali ele encontrava quietude para a sua alma, e ali ele encontrava também alimento para o seu espírito. Por quê? Porque assim como acontecia com o peregrino que ia para Jerusalém cultuar a Deus, nós também, quando estamos vindo para a casa de Deus, nós devemos ter esse mesmo propósito. Quando você vem para cá para cultuar a Deus, você vai pausar o seu corpo, você vai se aquietar na sua alma, para que o seu espírito possa ser alimentado da palavra de Deus. Amém? É a mesma coisa. Aí você diz: pastor, nós costumamos dizer que tem coisas que só acontecem na igreja. Pastora Jeane, o pastor Totinho, eles dizem muito:
né? Essa expressão, esse jargão. Tem coisas que só acontecem na igreja. Então, que coisas são essas que só acontecem na igreja? Ou que deveria de fato acontecer no nosso culto para a gente desejar estar aqui? Você já parou para pensar? O que é que tem no culto que me faz vir até este local? O livro da sabedoria de Eclesiastes, ele nos instrui acerca da postura que nós devemos ter quando vamos à casa do Senhor. Todo aquele que se propõe a vir aqui a cultuar a Deus, devia ter em mente esse versículo. Eclesiastes 5:1 diz assim, ó, presta atenção: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Vamos lá. Guarda o teu pé. Essa expressão é uma figura de linguagem que fala da necessidade de termos um coração reverente e quebrantado na presença de Deus. Afinal de contas, o templo é um lugar de encontro com Deus. Templo não é lugar de comércio, templo não é lugar de feira de negócios, templo não é lugar de eventos para proporcionar lazer. Vamos fazer evento para proporcionar lazer ao povo. Não é isso. Quando eu assumi uma congregação, o pastor que me entregou, ele me deu um conselho, que eu acho que foi um conselho, ele só deu um conselho, e eu acho que foi o mais infeliz. Sabe o que foi que ele disse? Você tem que fazer coisas para manter o povo ocupado. Ou seja, tem que manter o povo ocupado aqui na igreja, fazer coisas, eventos, para distrair, para chamar o povo. Irmãos, templo é lugar de encontro com Deus, não é lugar de desfile de moda, não é lugar para você fazer um evento social. Quando nós nos reunimos com o propósito de glorificar a Deus. Amém? O próprio Jesus, quando ele expulsou os vendilhões do comércio, ele citou uma expressão lá de Isaías 56:7. Jesus, ele afirma lá em Mateus 21:13, e diz-lhes, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido no covil de ladrões. Ao adentrarmos ao templo, local de culto, nós deixamos todo o agito lá fora. Aqui dentro está o Espírito Santo, aqui dentro está o Espírito de Deus que quer falar conosco. E qual é o símbolo do Espírito Santo, pastor? Uma bomba. Você já viu uma bombinha nas praças? Ela está ali toda quietinha, mas se você fizer assim, ó, ela se espanta, facilmente sai. Aqui está o Espírito Santo. É local de adoração, sim, mas é local também de quietude, que você tem que parar para ouvir a palavra de Deus. Inclina os teus ouvidos mais para ouvir. Essa é outra expressão que fala da necessidade de prestarmos atenção ao que está sendo ministrado. A nossa mente deve estar focada no que Deus quer falar conosco, e o nosso coração suficientemente contrito para obedecer. Faça uma conta comigo aí. A semana tem 168 horas. Somando o tempo dos 2 cultos que nós temos na igreja, nós passamos aqui em torno de 4 horas por semana. 2 horas no culto do domingo, 2 horas no culto da terça-feira. Do tempo de 2 horas que nós temos aqui, 30 minutos é dedicado à palavra, à ministração. Então você, dessas 4 horas que você passa aqui, você gasta 1 hora escutando a ministração da palavra. E aí a minha pergunta é: será que a nossa liturgia está corretamente organizada para que a gente dedique tempo à palavra de Deus, ou nós estamos gastando demasiadamente tempo com outras coisas? É lugar de encontro, é lugar de aprendizado, é lugar da nossa alma se aquietar, para o nosso espírito ser alimentado. Se nós queremos uma igreja saudável, que viva a palavra de Deus, ou seja, que pratica corretamente a palavra, que tenha a ortopraxia, como nós chamamos, nós precisamos dedicar tempo à instrução, para aprender corretamente a ortodoxia. Porque se a gente aprende errado, a gente vai praticar errado.
E se a gente não tem tempo para aprender, como é que a gente vai exercer a nossa fé corretamente? A gente vai ficar anos e anos dentro de uma igreja sem conseguir articular a nossa confissão de fé, sem a gente conseguir explicar a razão da fé que há em nós. É por isso que nós temos crentes que estão há 10 anos na igreja e não amadurecem, irmãos. Que qualquer coisa sai da igreja. Porque o pastor não deixou o meu filho no ministério tal, eu vou sair da igreja. Irmão, você veio para a igreja, foi para botar teu filho no ministério, foi para você participar do ministério A, B, C. Isso é consequência, servir é consequência. Você veio à igreja para conhecer a Deus, para adorar a Deus, para servir ao Senhor. Amém? Para isso você precisa de ser instruído. Hebreus 5:11, a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não só o bem, mas também o mal. Irmãos, Paulo diz em 1 Coríntios 14:20, não sejais meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Eu preciso ter tempo para conhecer a palavra de Deus. Você precisa participar da escola bíblica. Você precisa procurar se instruir na palavra. Eu estava ontem conversando com a irmã no batismo, e o marido dela se batizou novamente, porque ele se batizou numa igreja, não vou dizer o nome, que ele sentiu a necessidade de se batizar novamente ontem. E aí ele desceu as águas batismais. E antes do batismo eu estava conversando com ela, ou foi depois, eu não lembro, não sei se eu estava no céu ou na terra. E aí ela disse: olha, ele se converteu na igreja X, e a minha sogra continua lá, e ela não sabe ler. E aí eu disse para ela: por que a senhora não aprende a ler? Ela disse: para quê? Para a senhora ler a Bíblia. Para quê? Eu já estou indo na igreja. Para a senhora saber se o que está... Não precisa não, eu estou indo lá na igreja, eu não preciso ler a Bíblia não. Querido, você está ouvindo de terceiros, você precisa ir para a fonte. Amém? Amém? Por mais bem intencionado que seja o pastor, ou mais preparado que seja ele, amém, a palavra que é ministrada, a gente se esforça para trazer todo o conselho de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Mas deixa eu lhe dizer, nada substitui a tua vida devocional, individual, particular, pessoal com Deus. Você precisa, a igreja precisa proporcionar instrução, mas você também precisa buscar. A igreja é lugar de quietude, mas é lugar de aprendizado. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Eu queria fazer uma pergunta. Suponhamos que você recebeu uma grande herança, e aí você não sabe o que foi deixado de herança para você. Todos os bens, o saldo na conta bancária, os diversos imóveis. Vamos supor que você seja de uma família abastada, e que a família tem tantos bens, como por exemplo a família de Queiroz. Onde a gente passa que tem um terreno que não está sendo construído nada, todo mundo diz: é porque aqui é mais Queiroz.
Edvete de Queiroz. A Lagoa Redonda é do Adalto Bezerra, que já até faleceu. Aí você é um herdeiro dele. Aí falece o advogado, marca a reunião e diz: olha, eu queria que você viesse aqui um dia tal, a gente vai ter a reunião para poder dizer aqui todos os bens, toda a herança. Você como herdeiro, você iria: não quero saber não, não quero saber não. Você faria isso? Ou você iria lá para poder saber aquilo que você tem direito na herança? Qual é a lógica? Você iria para a reunião, né? Porque você queria saber quais são os seus direitos, quais são aquilo que você está herdando. Aí se você tem a palavra de Deus e tem toda a herança de Deus para nós, aí você diz: eu não quero saber. Faz sentido isso? Faz sentido você viver sem conhecer as promessas, o favor de Deus para a sua vida? Não faz. Então deixa eu lhe dizer, meu querido, busque a presença do Senhor. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Eu não vou me antecipar mais para frente porque tem mais coisa. Mas igreja é lugar também de alegria, mas é lugar de quietude, de você ficar sereno na presença de Deus e você dizer para Deus: Senhor, fala que o teu servo ouve. Eu quero ouvir a tua voz. Quando você vier para a igreja, para o culto, ore pelo pregador, independente de você saber quem é. Senhor, fala comigo, usa lá, usa o irmão que está lá no dízimo e oferta, usa os avisos, usa tudo que tiver ali naquele ambiente. Desde o momento em que eu colocar meu pé ali, eu quero estar focado no Senhor. Eu não quero estar me distraindo, eu quero ouvir a tua instrução para a minha vida. Eu nunca fui ainda na África, mas dizem que na África é tão difícil ter um culto que quando os irmãos vão, eles vêm de locais longe, eles passam 8 horas cultuando e ficam lá, porque é tão raro ter instrução que eles não querem ir embora num culto de 1 hora, eles querem mais, por conta da escassez. Você aqui tem um banquete, você tem livrarias com bíblias de estudo, você tem cultos. Aproveite, meu irmão, conheça a Deus, porque o resto vai ficar. Você precisa ser competente naquilo que você faz? Precisa, mas deixa eu lhe dizer, busque o maior tesouro da sua vida, que é conhecer a Deus. Afinal de contas, Jesus disse: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Eu queria nesse instante orar por você.